Muito boa tarde, prezado telespectador. Inicia agora o Expresso Meio-Dia pela Conecta Mais TV. Hoje é segunda-feira, dia 15 de março de 2021, Dia do Consumidor. Parabéns a todos aqueles que fazem as suas relações de consumo acontecer de forma estável e pacífica. Nesse momento, fazem 26 graus em Nova Prata, o céu está ensolarado, não há previsão de chuva para o dia de hoje e a tendência é que tenhamos uma semana de tempo estável, como você pode ver aí, Nova Prata com um céu azul de brigadeiro. Iniciando a nossa atualização e as nossas transmissões, nós fomos aí, recebemos a triste notícia da partida do prefeito Jorge Postal, ele que estava à frente da Prefeitura de São Jorge, que faleceu na Santa Casa de Porto Alegre por conta de complicações advindas da Covid-19. De forma a se solidarizar à família e aos munícipes de São Jorge, fizemos um pequeno vídeo de homenagem a essa pessoa singular na sua comunidade, que você confere a partir de agora. Na sequência, eu retorno com as notícias atualizadas da nossa região. Aos 73 anos de idade, Jorge Postal, atual prefeito de São Jorge, faleceu na noite do último domingo por complicações do novo coronavírus. Postal foi o primeiro prefeito de São Jorge entre os anos de 1989 e 1992. Além deste, teve outros 2 mandatos e, na última eleição, elegeu-se com 55% dos votos. Postal deixa esposa, filhos e netos. A equipe da Conecta Mais deseja condolências aos familiares e a todos os munícipes de São Jorge. Muito bem, nossa singela homenagem nesse momento a todos os familiares e todos os cidadãos de São Jorge que se entristecem pela partida precoce do seu atual prefeito. Quem assumirá nos próximos dias será o vice Domingos Savalajo e nós seguiremos informando maiores notícias e informações, nos solidarizando com toda a população de São Jorge. Seguindo com as nossas notícias e informações, começamos aqui por Nova Prata. Na próxima quinta-feira, dia 18, mais uma etapa da campanha de vacinação. Dessa vez, a população idosa com 79 anos. Acontecerá aí a partir das 8h30 até as 11h45 e das 13 até as 15 horas no sistema de drive-thru no posto de saúde central, na Avenida Flores da Cunha. As pessoas devem comparecer ao local portando seus documentos com foto, comprovante de residência e quem tiver a carteira de vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Prata segue as orientações dos órgãos federais, estaduais e regionais. Para maiores informações, através do telefone da Secretaria de Saúde, no telefone 3242-9900, em horário de expediente. Então, nova etapa de campanha de vacinação. Esses também são os principais destaques na região nessa segunda-feira. Cotiporã realizou mais uma etapa da sua campanha de vacinação e 110 doses da Coronavac foram aplicadas na última quinta-feira. E agora, na próxima quinta, também os idosos entre 79 e 76 anos vão receber mais uma dose do imunizante. A vacinação também avança em Vila Flores e os idosos a partir de 77 anos estão aí fazendo a sua vacinação também no município. Conforme informações, no último sábado, dia 13, uma nova rodada foi feita para os idosos que têm 77 anos de idade. Aconteceu no sábado pela manhã, no sistema de drive-thru, das 8 às 12 horas. Na semana passada foram enviadas 70 doses da Coronavac e agora aí seguiu as vacinações. Em Veranópolis, a informação que nós recebemos é que a Câmara de Vereadores vai realizar na votação de hoje uma autorização de um projeto de lei que permite a compra de vacinas pelo município. Segundo as projeções, a proposta deve ser aprovada com unanimidade de todos os membros do Poder Legislativo. Segundo a apuração feita aí, e o presidente da Câmara, Cristiano Valduga Dalpai, se o governo federal não suprir a demanda, o município fará a sua parte agora com autorização para a compra. A votação ocorre
nessa noite. Aqui em Nova Prata, o destaque negativo do último final de semana é que a Brigada Militar localizou e dispersou uma festa clandestina com cerca de 150 pessoas na comunidade da Oitaveta, conhecida como Finca Ferro. O responsável recebeu uma notificação e seguirá agora os trâmites legais exigidos para esse tipo de situação. Em Veranópolis, também aglomerações foram registradas nesse último final de semana. A fiscalização foi feita no sábado e ao longo do domingo. Segundo informações dos órgãos responsáveis, houve mais que um ponto de aglomeração, a maioria registrados no interior do município em propriedades privadas, como sítios, por exemplo. Todas as situações foram constatadas na madrugada de sábado e as autoridades interviram, dispensaram e responsabilizaram os organizadores. Em Nova Roma do Sul, um acidente incomum acabou fazendo com que uma mulher desaparecesse no Rio das Antas. Na tarde do último domingo, uma mulher de 43 anos estava visitando o Rio das Antas entre Farroupilha e Nova Roma, quando por volta das 13h30 da tarde ela tentou pular de uma pedra a outra para registrar uma fotografia. Acabou caindo dentro do leito do rio e desapareceu. Ela estava acompanhada de amigos e familiares. O Corpo de Bombeiros foi acionado após as 17 horas e, segundo informações, as buscas estão sendo realizadas pelo Corpo de Bombeiros. São Francisco de Paula, nos campos de cima da serra, decretou lockdown na cidade, que começou a partir de hoje. A medida foi acionada pelo gatilho de mais de 200 casos ativos no município. As restrições seguem até que a redução venha para 175 casos ou um total de 35 pessoas internadas. Devido à alta no número de contaminações em São Chico, a Prefeitura determinou um lockdown total das atividades. O comércio permanecerá fechado, sem a possibilidade de teleentrega, e estabelecimentos que fornecem medicamentos e supermercados podem funcionar apenas na modalidade de teleentrega ou pague leve. Devem permanecer fechados. Essas são as informações. São Chico totalmente bloqueada nessa semana. Em Canela, também na região das Hortênsias, uma casa de jogos foi descoberta na tarde de ontem. Após a investigação da Brigada Militar e algumas denúncias, o local realizava apostas com caça-níqueis, carteado e também jogo do bicho. Todas as atividades e os ocupantes desse local foram identificados, notificados e dispersados. A fiscalização também atuou no último final de semana e em Rolante, uma igreja realizava um culto com mais de 20 pessoas que estavam em uma cascata no interior. Na igreja ocorreu um culto e todos os participantes sem máscara. Já na cascata, 100 pessoas de vários municípios estavam prestigiando o domingo de sol. E a setor de fiscalização, em companhia da Brigada Militar, dispersou, identificou e notificou as pessoas que estavam ali presentes. Mas a gente vai trazendo essa série de notícias para ver como o comportamento da população também não auxilia no combate à pandemia. Em Santa Maria, em um distrito do interior, as forças de segurança acabaram encerrando um rodeio. Isso mesmo, para evitar aglomerações, foi feita uma denúncia e um rodeio estaria ocorrendo no interior do município, né? E aí ocorreu também várias denúncias de quadra de esportes, entre outras ocupações, que durante a bandeira preta acabavam aglomerando pessoas. Comportamento da população não auxilia nesse momento os órgãos de saúde. Informações sobre os caminhoneiros: existe a possibilidade de um bloqueio da BR-153 e da RS-135 em Erechim. Na manhã de hoje, alguns caminhoneiros começaram a montar equipamentos de um acampamento nessas duas localidades do entroncamento da BR com a RS, na proximidade da Polícia Rodoviária Estadual. Segundo o relato, hoje realizarão manifestações e não serão fechadas as rodovias, mas a partir de amanhã isso pode acontecer. E esse protesto está feito aí depois dos anúncios sucessivos no preço dos combustíveis e também majoração das alíquotas do ICMS. Os caminhoneiros estão observando o que vai acontecer, mas não estão conformados com essa situação. Um grave acidente que ocorreu no último sábado na BR-386, na localidade de Estrela, entre o município de Lajeado.
acabou fazendo com que a ponte que liga essas duas localidades, que está aí na BR, siga interditada durante todo o dia de hoje. Após uma explosão de um caminhão carregado com combustíveis e as imagens correram à internet, os engenheiros responsáveis pela rodovia CCR Via Sul vão realizar mais uma avaliação estrutural no dia de hoje para saber se a ponte está liberada. Outras rotas de desvio podem ser utilizadas, contudo, algumas são por estradas não pavimentadas e o percurso acaba tornando-se bastante maior. Uma informação em comum, em Gravataí, no dia de hoje, foi noticiado na primeira delegacia de polícia um BO de um caso estranho ocorrido no último domingo. Conforme informações, um homem relata que foi dopado por uma companheira e depois acabou sofrendo violência sexual. Após ele ingerir um suco, veio a desmaiar e teria acordado 2 dias depois e havia ocorrido aí esses fatos. Conforme as informações, ele foi vítima do golpe Boa Noite Cinderela e acabou acontecendo uma série de abusos. A polícia investiga esse caso. Falando do estado do Rio Grande do Sul, nessa manhã, em entrevista, o governador Eduardo Leite disse que deveremos entrar no mês de abril com bandeira preta. A alta pressão sobre o sistema de saúde deverá manter a bandeira preta durante o mês de abril. O que poderá ser feito é a possibilidade de cogestão com os municípios e a utilização de novas regras para as bandeiras vermelhas e amarelas. O governador disse que há exatos um mês eram 800 casos de internação em UTI e hoje são 2.500 casos, uma pressão muito forte sobre o sistema de saúde e sobre os profissionais, o que demonstra o momento extremamente crítico que o sistema de saúde passa. As novas atualizações do decreto do estado do Rio Grande do Sul permitem aí que pet shops passem a atender com hora agendada, lojas de materiais de construção e óticas também poderão atender de forma restrita da maneira presencial. O decreto publicado nesse final de semana vetou a decisão tomada pelo governo em 8 de março, que afirmava que as lojas de material de construção e ópticas deveriam realizar apenas por teleentrega. Então, mudanças para diversos segmentos do comércio diante da crescente de protestos de lojistas e comerciantes. A informação também atualizada dessa manhã diz que 7 em cada 10 pacientes internados em unidades de terapia intensiva no estado do Rio Grande do Sul são portadores do coronavírus. As redes estão completamente superlotadas e a saúde pública e privada está atendendo muito mais pacientes, além da capacidade média prevista para as instituições. E o número crescente dá por conta aí de que 70% dos casos hoje internados em UTI no Rio Grande do Sul são por conta da Covid-19. Outra informação hospitalar que se repercute de forma geral é que a partir da superlotação, hospitais e demais unidades de saúde em Porto Alegre suspenderam os atendimentos. Apenas casos emergenciais são recepcionados por unidades dirigidas. O Hospital de Clínicas, a Santa Casa, tomaram a medida em razão da superlotação, principalmente por pacientes com Covid. Instituições também operam acima da capacidade na UTI e não recebem mais casos emergenciais que têm que ser direcionados a outras casas. E outra informação que a gente encerra esse bloco é que nessa nova onda de contaminações ocorridas pela Covid, um número muito grande de crianças e adolescentes estão sendo internados e possuem um registro positivo da doença. No Rio Grande do Sul foram registradas 328 internações e 21 óbitos de adolescentes entre 16 e 19 anos por conta de complicações do coronavírus, que deixou de ser há muito tempo já uma doença exclusiva dos idosos, e isso deve redobrar os cuidados sobre a população jovem que insiste em se aglomerar. Por falar nessa questão do Covid, nós temos agora o plantão com o Dr. Guilherme Savaris Schossler, que traz atualizações e informações para essa semana em Nova Prata e para toda a região. Após o intervalo, eu retorno com as principais notícias do Brasil e do mundo para você. Esse é o Expresso Meio-Dia. Olá a todos. Em
Então vamos anunciar novamente mais uma faixa etária para vacinação em Nova Prata. Recebemos essa semana mais 410 doses da vacina destinadas aos idosos. Pela questão da 5ª Coordenadoria, deve ser utilizado para vacinação de pessoas de 80 anos. Portanto, vamos começar então na terça-feira a vacinação dos idosos com 80 anos que fazem aniversário em janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Isso na terça-feira. Na quarta-feira, os idosos então de 80 anos que fazem aniversário julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Dividimos porque estimamos que uma grande quantidade de pessoas apresentem 80 anos e não queremos aglomerações. Portanto, preste atenção então na idade dos seus familiares. Na terça-feira tragam os que fazem aniversário no primeiro semestre e na quarta-feira os que fazem aniversário no segundo semestre. Atrás da Secretaria de Saúde, naquele mesmo sistema de drive que está funcionando muito bem e a gente está conseguindo vacinar as pessoas de forma bastante rápida. Quero também salientar que o número de casos não vem baixando significativamente. Tivemos uma queda essa semana, em torno de 30 pacientes contaminados a menos que na semana anterior, mas o número de internações segue elevado, a ala de Covid do hospital segue cheia e as internações na emergência atingiram seu limite máximo, sendo que um dia dessa semana tivemos 8 pacientes em ventilação mecânica ao mesmo tempo. Também tivemos algumas transferências e alguns pacientes que foram a óbito devido a complicações as mais diversas, insuficiência renal, arritmia cardíaca, infarto e tudo mais. A gente queria salientar às pessoas também que, pelo que a gente detectou essa semana anterior, hoje os casos que estão aparecendo para nós não são decorrentes mais do carnaval. Claro, é consequência de uma cadeia que vem vindo, mas atualmente a contaminação está sendo entre as famílias. A gente tem famílias inteiras internadas. Não vou citar aqui sobrenomes, mas tem algumas famílias que a gente internou do neto ao avô. E por que isso está acontecendo? Aglomerações familiares. Por que o avô estava aglomerado com o neto? Os parentes em si estão se reunindo nos finais de semana e estão mantendo a contaminação alta no município. Por que a gente está atribuindo a isso? Porque não tem mais carnaval, não tem ninguém na praia, não está funcionando direito o comércio, praticamente nada. Tá todas as indústrias com o movimento e o controle dos EPIs e tudo mais. E as contaminações do pessoal que a gente está atendendo são de idade avançada, além de jovens também, mas principalmente pessoas que estão pegando em suas casas e continuam se contaminando nessa última semana. Quer dizer que muita gente ainda não entendeu a importância. Então a gente salienta que todos façam uma adesão a esse cuidado para que a gente reduza o número de contaminados, posteriormente o número de internados. Reduzindo os internados, reduz a necessidade de UTI, passa a sobrar leitos de UTI. Consequentemente, a bandeira e a cogestão podem voltar a funcionar e a flexibilização do comércio e de todas as atividades econômicas do município possam voltar. Está nas mãos das pessoas. Nós lá do hospital vamos tratar todos os pacientes que chegarem. Repito, estamos conseguindo dar altas para uma grande quantidade de pacientes. É uma pequena minoria dos pacientes que estão internando que estão indo para a ventilação mecânica. A grande maioria dos pacientes internados a gente está conseguindo reverter porque estão internando a tempo. Aqueles pacientes que estão demorando para internar, que estão ficando em casa esperando, estão chegando tarde demais. Então a gente saliente que sejam avaliados de forma precoce. Não fique tomando remédio sem avaliação médica. Está errado. Apresentar um exame positivo e pegar e tomar um monte de remédio sem uma avaliação médica, você pode ser um dos pacientes que está com a saturação baixa e não apresenta muitos sintomas. E esses são os pacientes que vão chegar mais grave depois. Então a gente gostaria de agradecer a paciência de todo mundo, ficar ouvindo sobre Covid o tempo inteiro, mas a gente não vê a hora que a situação melhore para a gente voltar a ter uma vida melhor. Obrigado a todos. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina.
com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Músicas, convidados e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. O que eu tenho a dizer a todas as mulheres? Sejam quem vocês quiserem, façam o que vocês quiserem. O importante mesmo é serem quem são e, principalmente, viverem como quiserem. Feliz Dia Internacional da Mulher! Ora Bolas, toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. Retornando ao vivo para você com o Expresso Meio-Dia pela Conecta Mais TV. Nós estamos disponíveis nas plataformas digitais, YouTube, Facebook, homepage e também no serviço de televisão por assinatura, o canal 8 da Adil TV, que traz toda uma gama de outras variedades para quem é cliente do provedor adilnet.com. Nós seguimos com as nossas informações e notícias dessa manhã. Continua fazendo 26 graus em Nova Prata, o céu está ensolarado, não existe possibilidade de chuva no dia de hoje, graças a uma massa de ar seco que faz uma blindagem na estabilidade do tempo. Nossas informações do Brasil atualizadas, foi publicada no Diário Oficial da União nessa manhã o reajuste do preço dos medicamentos. O governo publica a resolução e o preço dos remédios vai subir até 4,88%. O aumento foi definido no último dia 12 pelo Comitê Técnico da Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos, a CEMED, que é vinculada à Anvisa. Não houve explicação porque o aumento vai sair 15 dias antes do previsto, já que o calendário regular seria no dia 31 de março. Então, medicamentos subindo até 5% mais ou menos por força aí da regulação do governo. Por falar em governo também, na manhã de hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão deu entrevista aí na saída do Palácio do Planalto, falando sobre duas situações. Primeiro, a possível saída
do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, diante de uma série de problemas, e a segunda sobre a pandemia. A falar do ministro Eduardo Pazuello, ele minimizou aí a inação e disse que a crítica ao Ministério da Saúde é muito apertada e a situação difícil como o país está também é culpa da população que não gosta de respeitar regras. O vice-presidente Hamilton Mourão disse que é da natureza do povo brasileiro, que é mais libertário, que gosta de circular pelas ruas, fazer festa e no momento em que passa 2, 3 ou 4 meses sem usufruir desses tipos de prazeres da vida, acaba que poucos aguentam e a situação estamos aí. Errado, o vice-presidente não está. Boa parte dessa situação também é culpa, em grande parcela, da população brasileira. O Supremo Tribunal Federal mantém a lei que proíbe o reajuste de servidores até 31 de dezembro de 2021. Por unanimidade, o Pleno do STF julgou constitucional a Lei Complementar 173/2020, que, no contexto da pandemia, ficou conhecida como a Lei de Socorro aos Estados, incluindo um trecho que proíbe o reajuste do salário dos servidores federais, estaduais e municipais até dezembro de 2021. O assunto foi julgado na sessão que se encerrou na noite da última sexta-feira. Nessa modalidade, os ministros têm uma janela de tempo para votar também no debate escrito e oral, ou seja, reajustes estão proibidos até o final desse ano por força desta lei que foi julgada constitucional. Informação também sobre a primeira cidade que vacinou toda a sua população e encerra as suas etapas de vacinação. A população participou de um estudo clínico do Instituto Butantan para ver a eficácia real da Coronavac e os moradores de Serrana, interior de São Paulo, encerraram no dia de ontem a vacinação. A população participa desse estudo para ver aí em tempo real como é os processos de imunização da Coronavac. Serrana tem 45 mil habitantes e foi dividida em 4 regiões e 30 mil estavam aptos a serem vacinados e foi feito. Agora aguardaremos os resultados para ver a eficácia real da Coronavac. Por falar em Coronavac, o Butantan entregou hoje 3.300.000 doses ao Ministério da Saúde. Os lotes do imunizante deixaram a sede do Instituto na manhã da última segunda-feira, hoje, dia 15, e uma nova remessa será enviada quarta-feira. O governador de São Paulo disse que o montante é o maior em termos de volume já entregues ao governo federal. Butantan segue desenvolvendo as vacinas Coronavac e entregando muitos lotes essa semana. A previsão, então, de que mais 5.500 doses, 5.500.000 doses chegarão ao governo federal, ao Ministério da Saúde, que serão redistribuídas. Uma informação que a gente tem também agora, antes de entrar nas notícias internacionais e as informações além mar, foi pedido aí do nosso telespectador que fosse vinculada novamente uma homenagem ao prefeito de São Jorge, Jorge Postal, falecido na noite de ontem por complicações da Covid-19. Nós da Conecta Mais TV nos solidarizamos com a família e com todos os munícipes da cidade de São Jorge, que faz parte da nossa área de cobertura, e rendemos aí uma pequena homenagem para prestar sentimentos e condolências a todos. Aos 73 anos de idade, Jorge Postal, atual prefeito de São Jorge, faleceu na noite do último domingo por complicações do novo coronavírus. Postal foi o primeiro prefeito de São Jorge entre os anos de 1989 e 1992. Além deste, teve outros 2 mandatos e, na última eleição, elegeu-se com 55% dos votos. Postal deixa esposa, filhos e netos. A equipe da Conecta Mais deseja condolências aos familiares e a todos os munícipes de São Jorge. Muito bem, condolências aos familiares e aos munícipes. Seguimos com as notícias internacionais. Portugal vai manter as restrições a voos vindos do Brasil
até ao próximo feriado de Páscoa. E segundo Itamaraty, foi confirmado o terceiro voo de retorno de brasileiros. As medidas são criadas para evitar a dispersão das novas variantes que operam no Brasil e valerão até o próximo feriadão e poderão ser renovadas, segundo o primeiro-ministro Antônio da Costa. Informação do Vaticano também que circula nessa manhã: a Igreja Católica não pode abençoar união de pessoas do mesmo sexo, conforme a Santa Sé. Uma decisão da Congregação para a Doutrina da Fé foi publicada pelo Vaticano. De acordo com o texto, a norma teve o apoio do Papa Francisco e a Igreja Católica não irá abençoar união de pessoas do mesmo sexo. Agora o assunto está pacificado. Na Síria, no Oriente Médio, após uma década de guerra civil, a fome se alastra pelo país. A severa crise econômica e a situação humanitária se tornam mais graves do que nunca, especialmente nas regiões rebeldes. Mais da metade da população não tem acesso regular a água e alimentos suficientes. A guerra na Síria começou em 15 de março de 2011 e se arrastam por 10 duros anos, fazendo com que a população local sofra de maneira ímpar naquela região. A ausência de rede de fornecimento de água, a falta de chegada de alimentos é ainda mais grave nas regiões lideradas pelos rebeldes que continuam em guerra com o primeiro-ministro Bashar al-Assad e que segue aí sendo um dos conflitos humanitários mais sanguinários de toda a história. 10 anos de guerra que deixaram o país na completa miséria. E a boa notícia para a gente encerrar hoje é que o Oscar divulgou a sua lista de possíveis premiações para a estatueta mais concorrida. E quem lidera as indicações é o filme Mank, do diretor David Fincher, que tem 10 indicações. Os melhores filmes indicados: Meu Pai, Judas e o Messias Negro, Mank, Minari, Nomadland, Bela Vingança, O Som do Silêncio e O Sete de Chicago. E a lista vai seguindo aí conforme as ordens do Oscar, que já são bastante conhecidas. Claro que num ano como 2020, em que todos os cinemas permaneceram fechados e agora seguem em 2021 no mundo inteiro, a magia da cerimônia do Oscar perdeu um pouco o brilho. Alguns dos filmes talvez a gente não tenha nem conhecimento do que se trata, mas assim que os resultados forem apurados, nós divulgaremos para você. E antes de encerrar e desejar o meu boa tarde, nós temos aí uma reportagem especial gravada na última sexta-feira de tarde aqui em Nova Prata, quando um protesto pacífico dos comerciantes, lojistas e prestadores de serviços tomou a frente da Prefeitura Municipal, tentando chamar a atenção para a autoridade do governo estadual sobre a essencialidade do comércio e o senso de autopreservação que todas essas empresas precisam ter nesse momento. Você acompanha agora com exclusividade como foi esse protesto, quais foram as repercussões dele, e nós do Expresso Meio-Dia nos despedimos, desejando uma boa tarde para você. Nós retornamos amanhã na Conecta Mais TV. Até lá! Durante as últimas semanas, notamos algumas movimentações com relação a lojistas e comerciantes em todos os municípios da nossa região. Aqui no município de Nova Prata, na tarde de hoje, com o apoio de Cindy Lojas e CDL, os comerciantes reuniram-se em frente à Prefeitura Municipal em prol à reabertura do comércio. Pois é, na verdade o comércio está já lutando há um ano, né? Desde o início da pandemia a gente vem lutando. Não é uma luta dessas 3 últimas semanas, né? Que a gente foi o decreto ali da gente ficar 3 semanas, mas sim uma luta que a gente vem há um ano, né? E muitos comércios, como é o meu caso, a gente não consegue mais manter as portas abertas, né? Sem podermos trabalhar, ou seja, a gente não tem condições de manter o nosso negócio com as portas fechadas, né? Na verdade, a grande maioria, né, eu diria assim, mais de 90% do comércio considerado, segundo o decreto, não essencial, e também prestadores de serviços e também autônomos, né, aderiram à ideia, entenderam e compartilham da mesma forma de pensamento nosso, que todo o trabalho é essencial, porque nós precisamos dele para pagar as nossas contas essenciais, né? Nosso direito de trabalhar.
que até inclusive está na legislação, né, o nosso direito de trabalhar, mesmo que seja com todos os cuidados. Nós, comerciantes, somos totalmente de acordo com os cuidados que são necessários, sim, para enfrentar esse momento, mas que a gente possa trabalhar e se manter, pelo menos manter o nosso comércio e também os funcionários, os colaboradores, né? Bem, primeiramente, é importante dizer que representantes de uma parte da nossa sociedade, especialmente comerciantes e prestadores de serviços, fizeram hoje um manifesto em frente à Prefeitura Municipal, onde eles manifestam toda a preocupação em relação às dificuldades que enfrentam de estarem com os seus estabelecimentos fechados, né? Então, me procuraram ainda na data de ontem e eu sugeri que, além disso, né, que é um protesto pacífico, ordeiro, mas que tem toda a legitimidade, sugeri que fosse feito também um documento para ser encaminhado ao governador do estado, ao presidente da Assembleia Legislativa e ao prefeito municipal. Então, ajudei na confecção desse documento e nós, na data de hoje, encaminhamos, né, para o governador, para o presidente da Assembleia, e foi entregue depois para o prefeito também, onde eles pedem para trabalhar. Eles pedem pelo direito ao trabalho, em função de que as contas estão chegando, né? Existem famílias por trás disso que se sustentam, né? E que não tem mais dinheiro para poder fazer esse giro. E também, né, com a convicção, da qual eu também compartilho, de que não é a atividade do comércio que propaga a transmissão do vírus. Até porque nesses estabelecimentos a gente não tem dúvida nenhuma de que eles atendem todos os protocolos, como o uso de máscara, de álcool gel, de restrição do número de pessoas, do distanciamento, enfim. Então, o protesto e o documento encaminhado foi nesse sentido, né? E, de fato, eles cumpriram com aquilo que eles propuseram e para demonstrar, de fato, essa não é nenhuma questão de insatisfação, mas é uma necessidade de voltar ao trabalho. Bem, então, após essa manifestação, né, pública em frente à prefeitura, nós tivemos uma audiência com o prefeito municipal e também estava presente o Dr. Guilherme, que é o presidente do Comitê de Combate ao Covid, né? E que eles entregaram, então, esse documento para o prefeito e reiteraram as suas preocupações. Foi conversado bastante, foi dito para os representantes do comércio local e dos prestadores de serviço que depende de um decreto do governo do estado, porque até então havia aquela forma de atuar que era a chamada cogestão, através da qual o governador emitia um decreto e o prefeito, dentro da sua realidade, poderia fazer algumas alterações. Hoje o que está em vigor é apenas o decreto do governo do estado, foi retirado do município essa autonomia, vamos dizer assim, por fazer aí eventuais regras locais. Então, qual é a nossa expectativa? Até entramos em contato com algumas autoridades durante a própria reunião e existe uma expectativa de que o governador possa retomar esse sistema da cogestão, né? E aí, se isso vier a acontecer,
o que provavelmente não vai ocorrer antes do dia 21 de março, né? Se isso vier a ocorrer, nós reuniremos o comitê do Covid, no qual participam o executivo, o legislativo, os médicos, brigada militar, SAMU, enfim, né, secretários do município. E aí, se houver essa cogestão e o número de casos em Nova Prata estiver estabilizado ou reduzido, aí sim, provavelmente nós poderemos fazer uma legislação, vamos dizer assim, umas normas, permitindo aí a abertura daquele comércio ou daquele prestador de serviço que hoje, infelizmente, não está podendo trabalhar. Com o que eu quero reiterar aqui, eu entendo que não é justo que alguns, né, possam trabalhar, a porta do lado está aberta e a de outro vizinho, no caso de estabelecimento, apenas em função da natureza do seu estabelecimento, não possa estar atendendo. Então, me parece que há um desequilíbrio nisso e até uma injustiça nisso, né? E, de fato, não é ali que estão as aglomerações, né? Nós tivemos aí, por exemplo, as praias lotadas, festas clandestinas. Então, o foco deve ser esse, né? E não aquelas pessoas que de fato cumprem com todos os protocolos e que precisam trabalhar para sustentar o seu negócio e de muitas outras famílias, né? Então, em princípio, Monalise, eu queria te dizer que estamos aguardando um novo posicionamento do governador do estado. Existe uma cogitação, né, que nós tentamos buscar aí, de que poderá retornar o sistema da cogestão, em que os prefeitos poderão, então, quem sabe aí, decretar também algumas normas, e no caso, nós somos favoráveis que essas pessoas possam trabalhar, né,